Podeis assentar. Abra a palavra de Deus em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Deus é bom, igreja. Abra o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 18. Capítulo 18. Versículo 1 em diante. Vamos ler todos juntos a palavra de Deus. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vindo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho, tenro e bom, deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Então olha a atitude de Sara no versículo 12, riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Então Sara não creu, duvidou, e depois ainda mentiu. E quem estava visitando Abraão ali eram anjos, em forma de homens. E Abraão percebeu que eram anjos. E Abraão recebeu como meu Senhor, o que faz na minha casa, e foi preparar alimentos para eles. Ele estava surpreso, mas ao mesmo tempo Abraão tinha um poder enorme de crer. E recebeu aqueles homens como o próprio Deus. Estou recebendo o Senhor na minha casa. Estou recebendo enviados de Deus na minha casa. Não sei por que eles estão vindo aqui, mas vieram. Vou preparar coalhada, vou matar um animal, e você, Sara, faz outra parte do alimento. E nós vamos recebê-los aqui. E comeram, e logo depois foi comunicado a eles. Aí eles dois, Abraão e Sara: vocês terão um filho. Deus comunicando: vocês terão um filho. A promessa nós queremos, mas temos a obrigação de crer na promessa. Temos a obrigação de entender a promessa, de crer na promessa, não duvidar do Senhor, que a Bíblia diz que nós devemos crer que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, que você quer agradar a Deus, desenvolva fé. Peça mais fé, tenha mais fé, estude fé, conheça tudo sobre fé,
Seja um homem ou uma mulher de fé. Tenha fé, cresça na fé, se desenvolva, estude tudo. É um dom que você pode ter e crescer nele. E esse dom de fé vai agradar muito Deus. Você tem muitas coisas que agradam a Deus, temos muitas coisas que nós podemos praticar que agrada a Deus, mas a Bíblia diz que é impossível. Você pode fazer tudo, se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Tem muitas coisas, muitos deveres que nós temos que cumprir, muitos deveres, mas se você não cumprir esse, você não está agradando a Deus. Você ora, você oferta, dizima, você ajuda os pobres, ajuda as pessoas com caridade, você é um bom pai, você é um bom filho, você é um bom marido, você faz muitas coisas que agradam a Deus e que Deus pede isso, mas se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Ela era mulher de um homem de Deus, esposa de Abraão, nada mais nada menos o pai Abraão, o grande Abraão. Então ela era uma esposa de um homem honrado, um homem que tinha 318 homens de segurança. Lembra quando o sobrinho dele foi assaltado, levaram tudo de Ló? Ele foi buscar tudo de volta com 318 homens de segurança. Abraão era tão rico que Abraão instituiu o dízimo foi dado a primeira vez por ele. Ele tinha um altar no meio, eles moravam em tendas, moravam em lugares, zona rural, e todo mundo ali tinha um Deus. Então ele fazia um altar de pedras no monte, e naquele altar ninguém podia sacrificar que não fosse ao Deus de Abraão. Aí para ele não ir dormir, tinha intimidade com Deus ali, sacrificava ali, para ele ir dormir e voltar, ele deixava vigias, ele gastava 10% de sua renda para vigiar o altar. Eu aprendi isso com quem? Com os judeus. A Bíblia não esclarece dessa forma, mas com os judeus, os teólogos judeus de Israel, de onde Jesus veio. Então, ele preocupado que chegasse ali uma outra religião e fizesse um sacrifício a um outro Deus, ele botou 10% da renda dele para guardar o altar que ele sacrificava ao Deus dele. Então ele pagava e aqueles homens circulavam, ninguém encostava naquele altar. Então o dízimo, quando você dizima, você guarda o altar. Por isso que não se aceita pecado no altar. Por isso que o altar é santo. Pecou, errou, desce, senta na cadeira, até ter a restituição de caráter e voltar para o altar. Porque o altar é santo. Então Abraão fazia isso. Então essa mulher era a esposa de Abraão. Mas assim, uma boa esposa, uma boa mulher, mas ela riu de Deus. Quando Deus falou, ela riu. Abraão já tinha um filho com ela, porque Abraão não podia ter filhos. Na verdade, depois se descobriu que o problema era ela. Porque Abraão deitou com a escrava, ela incomodada, ela disse, deita com a minha funcionária. Abraão deitou e veio Ismael. Veio um outro filho. E esse filho Abraão achava, esse é o meu filho. Mas Abraão tinha aquilo, Abraão tinha tudo que ele queria, menos o filho que ele queria, que era um filho com Sara. Ele não queria ter, ele tinha aquele filho, mas não era, sabe? Não é o filho que eu queria, do desejo do meu coração. E passou os anos. Abraão conquistou tudo, mas Abraão não conquistou isso. E esse grande sonho, sempre Deus deixa na nossa vida. Um grande sonho. Deus pode lhe dar 90%, mas não vai lhe dar tudo. Porque às vezes você vai ter um sonho que você vai continuar orando, buscando a Deus, se consagrando ao Senhor para que esse sonho venha acontecer. Se você receber tudo hoje, será que você ia ficar forte na fé? Se tudo que você sonha, Deus tivesse te entregue hoje, você ia continuar? Deus já me deu tudo, eu já tenho tudo, eu vou agora talvez relaxar um pouco, eu vou descansar um pouco, eu vou viajar, eu vou usar o que eu tenho, eu vou passear. Então Deus deixou isso na vida de Abraão para Abraão continuar, consagrando a vida dele ao Senhor, buscando o Senhor, sendo um bom marido, fazendo as coisas assim como um atleta. Eu ainda preciso ganhar a Olimpíada,
eu já ganhei várias provas, mas eu quero a medalha de ouro na Olimpíada, que é o maior projeto de esportes que existe no mundo. É as Olimpíadas de 4 em 4 anos. Então o cara já ganhou tudo, menos o ouro na Olimpíada. E ele continua treinando, continua obcecado por aquele desejo. Eu quero isso. E Abraão era assim. Aí vem anjos na casa dele e diz: olha, você vai ter um filho. Em primeiro lugar, você precisa identificar quem é que fala com você. Você precisa conhecer a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Você tem aquele sentimento: Deus falou comigo hoje. Não, essa mensagem foi de Deus, Deus falou comigo hoje. E você engravidar com aquela palavra. Abraão engravidou com aquela palavra. Esses anjos não iam vir na minha casa só para isso. Ele creu, ele tratou de servi-los e ele acreditou. Eu creio que eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Esses anjos não iam visitar minha casa à toa. Eles vieram prometer o filho que eu desejo e que Deus disse que ia me dar. E hoje ele veio confirmar. Ele estava numa dimensão que a esposa não estava. Sara não estava nessa dimensão. Ele estava. Ele não riu nem duvidou. Se ele risse ou duvidasse, ia dizer aqui na Bíblia. Eu gosto muito da palavra de Deus nessa hora, porque os defeitos de Davi estão relatados na Bíblia. Tudo de ruim na vida de um homem estão relatados na Bíblia. Deus não faz só heróis. Ele relata os defeitos da pessoa na própria Bíblia, ele não esconde nada. Então, os defeitos de Abraão aqui, nesse momento, não apareceram. Apareceu o quê? Os defeitos de Sara. Sara riu dos anjos que chegaram na casa dela. Porque quando Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, não precisou de sexo. Adão não foi gerado de uma mulher, de uma relação sexual. Não precisou. Então, essa questão aqui entre eu e você, Sara, sabe? É um milagre. Nós não temos mais idade, mas vai ser um milagre. Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Ele creu. Ele creu. E aqui, ela deu risada da situação. Ela riu baixinho, em descrença, em paciência, não alto, em fé e comemoração. Ela riu em descrença e impaciência. Ela poderia comemorar. Eita, um filho, é o meu desejo, eu creio. Não, ela estava assim, sabe? Abraão estava numa dimensão, com aqueles anjos servindo. Sabe Marta e Maria? Que uma estava lá fazendo as coisas da casa, a outra já estava servindo a Jesus. Uma das irmãs estava preocupada, se o Senhor viesse antes, Lázaro, meu irmão, estaria vivo. E ela, quando viu Jesus, porque Jesus chegou atrasado, ela tinha uma consideração. Jesus comia muito na casa daqueles 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Mas quando Jesus chega naquele momento, sabe, ela dá um desprezo a Jesus. Ela continuou arrumando a casa, ela continuou fazendo os afazeres domésticos. A outra irmã dela foi recepcionar Jesus, conversou com Jesus, ficou com Jesus. Então, nesse momento, Abraão estava ligado ali com os anjos e Sara dispersa lá dentro, fazendo a comida. Quem é que está aí? Tá. Anjo? Será que é anjo mesmo? Será que veio de Deus mesmo? Fazendo ali a comida. E aí, quando ouviu os anjos falar, ela dentro da tenda, ela dá risada. Abraão não tem mais nada comigo, eu não tenho mais nada com Abraão, como é que vai ter filho? Ela não prestou atenção. Às vezes você perde a bênção por falta de atenção da sua parte. 1 minuto que você se distraia, você pode perder a bênção. Deus valoriza que você preste atenção em tudo que é dele. Às vezes você está lá na sala de aula, estudando para fazer uma prova, um teste, para passar no vestibular. Você está ligado ali, no cursinho, você senta na frente, não posso perder nada. Todo mundo está marcando uma praia, eu não vou para a praia, eu vou estudar o que eu aprendi aqui hoje. Você está ligado, até fazer ali, porque por 1 minuto você perde um campeonato. Por 1 segundo a bola entra no gol, porque alguém vacilou, alguém estava desligado. O que esses grandes técnicos fazem é ligar os 11 jogadores. Quando ele vê um assim meio disperso do campo, ele tira, o cara não entende. Eu sou craque,
eu vou sair, porque o técnico está do lado de fora e percebe que o cara está, sabe, desligado. Então Abraão estava ligado, Sara estava o quê? Desligada. Você não pode se desligar da tomada do Espírito Santo. Você não pode se desligar do poder de Deus. Você não pode. 1 minuto você pode perder a bênção. Então dê valor a tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus. Então, vamos seguir aqui o texto. Que ela riu e ainda mentiu. Diga assim, Sara riu e Sara mentiu. Lá no versículo 15, ela disse, eu não ri. Ele, porém, disse, não é assim. É certo que riste. Que coisa horrível, né? Ela estava tão desligada e preferiu até mentir. Agora olha no capítulo 21. Agora, quem estava rindo agora era Deus. Deus ri depois. Quem estava rindo é Deus. E Deus vai rir quando cumprir a promessa na tua vida. Por isso, diga quem está ao teu lado, eu não duvido. Eu não duvido. Eu não vou deixar, diga assim, eu não vou deixar Deus me repreender. Como repreendeu Sara. É sério ou não é? Você ser repreendido por qualquer pessoa, mas repreendido por Deus. Você riu, não riu não, certo que você riu. Ela aí calou a boca, ela não falou mais nada. Ela não ia lutar contra o Senhor. Então olha o 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que ele havia, o quê? É forte ou não é, igreja? Só o Senhor é Deus. O nome dele não é em vão, ele faz a promessa, ele cumpre. Ele vai cumprir as promessas dele na tua vida. Deus tem para cumprir, querido. Deus tem para cumprir. Não falta nada a ele. Eu sempre digo isso, o diabo para dar alguma coisa à pessoa, ele tem que tirar de outra, que ele não tem nada. Mas Deus não. Deus ele tem para te dar. E ele vai te dar. Ele tem prazer em ver você comemorar, em ver você recebendo do Senhor. Só que ele, com certeza, Deus vai rir da alegria. Sabe aquele pai, quem tem filho aqui? Tem muitas pessoas aqui que já têm filhos. É uma coisa assim, é diferente, é muito estranho quando um casal está só em lua de mel e quando chega o primeiro filho. Como muda o casamento, como aquele homem passa a ser pai, aquela responsabilidade aumenta, aquele homem passa a ser agora uma outra pessoa depois que ele tem um filho. Pode ser com que idade? 20 anos, casou, teve um filho com 22, ele já age de maneira diferente. É uma coisa incrível. Tudo que você vai comprar, você pensa nos filhos. Não vou levar nada para mim não, mas pensa em levar alguma coisa para o filho. Tudo que você quer, você dá para o seu filho. Eu vou comprar uma camisa, compro 2, tem que levar para o filho. Eu vou viajar, será que o filho vai viajar comigo? É tudo diferente. Então, querido, é isso que acontece com Deus. E a Bíblia diz que nós que somos maus, mas pensamos em nossos filhos assim. Imagine Deus que é perfeito. Nós somos maus, Deus é perfeito. Quando você vai comprar alguma coisa, você não pensa no seu filho, na sua filha? Pois Deus está pensando em você agora. Deus está pensando em você agora. Ele quer ver o seu sorriso, Ele quer ver a sua alegria, Ele quer ver você rindo. E o diabo pode estar até rindo agora sobre a tua vida, mas Deus vai rir por último. Deus vai rir depois, com a vitória na tua mão, com a bênção na tua mão, com a vitória dele, com o cumprimento da palavra na tua vida. Não é que Deus quer assim, eu estou dando muita bênção ao meu filho, muitas bens materiais. Não é isso, é porque a palavra está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo na tua vida. A palavra dele é palavra. Gente, observe as pessoas que têm palavra e as que não têm palavra. Se você é uma pessoa que tem palavra, pouco tempo você vai andar com pessoas que não têm. Não tem. A pessoa marca com você e não vai. Marca um horário, não vai. Diz uma coisa, não vai. Você, muitas vezes, cumpridor da palavra, da sua palavra, você já vai se afastando daquela pessoa. Não dá para andar comigo. Essa pessoa é complicada. Essa pessoa é complicada. Ela marca e não vai, diz que ia para o cinema, não foi, vai a tal lugar, não vai, ia vir aqui na minha casa, não veio, disse que eu ia na casa dela, não foi. Você tem que cumprir, porque as pessoas que têm agenda, elas marcam tempo e hora para tudo. Elas não têm tempo a perder.
E ela vai andar com outras pessoas que têm agenda, que têm compromisso, que têm palavra. Eu vou. Agora imagine o Senhor. Se você tem essa exigência, imagine Deus com Ele próprio. É a minha palavra que está em jogo. É o nome do meu filho Jesus que está em jogo. E eu vou abençoar. Então pode ter certeza, muitas coisas que você tem pedido a Deus, ainda que demore, não importa, Deus vai te dar. O riso de Deus, o sorriso de Deus vai ser por último. Você vai ver Deus nessa alegria junto com você. Nós às vezes somos ingratos, e quem é ingrato não percebe o que Deus tem feito, mas Deus tem feito muito na tua vida. Comemore aí aplaudindo ao Senhor. Deus tem feito muito na nossa vida. A gente sempre quer mais, e por querer mais, às vezes a gente não olha o que Deus fez ontem. A gente não olha o que Deus fez ontem, porque a gente está querendo mais, mas sempre Deus está fazendo na tua vida. Se você parar e relatar e escrever, você vai ver que a sua história já mudou, que a sua história tem sido mudada. Amém, gente? Deus é bom, Deus é misericordioso. Então Sara concebeu, deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice. Aí no versículo 2, no tempo determinado, de que Deus lhe falara, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Ela agora já está rindo dela mesma. Ela já está rindo dela mesma. Não, esse Deus é tremendo. Esse Deus é maravilhoso. Não tenho como eu ia dar um filho a este homem que era o maior desejo de Abraão. Era ter um filho com ela. E como isso ocorreu? Ela entrou agora em transe, rindo o tempo todo, porque Deus naquele momento estava rindo. Sara, eu sou Deus, você vai me conhecer. Está aí o teu filho, está aí o teu filho, eu sou o Senhor. E hoje, essa história se passou há milhares de anos, há séculos. E hoje, eu vou trazer algo mais para perto de você, mais para perto de mim. Preste atenção agora, abrindo em Marcos 16. Marcos 16. O nosso motivo grandioso da nossa grande risada. Jesus Cristo de Nazaré. Amém? O Filho de Deus. Aquele ali foi filho de quem? De Abraão. Agora nós vamos comemorar o Filho de Deus. O Filho de Deus. O verdadeiro Filho de Deus. Marcos 16. Eu e você nessa grande comissão que Jesus tem conosco. Marcos 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto, mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus,
se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Olha como é que Deus faz. Em vez de aparecer para os apóstolos, homens direitos e sérios, apareceu para uma ex-prostituta. A prostituta vai e fala para eles: ei, o homem ressuscitou. Eles, entre eles, nós vamos acreditar nessa mulher? Que era prostituta e que Jesus expulsou 7 demônios. Eles estavam tão assim, tristes, da não presença física de Jesus, que eles imaginaram, pensaram o pior. Ah, Jesus não ressuscitou não, se ressuscitasse apareceria para a gente. Fomos nós que andamos com Ele, fomos nós que comemos com Ele, fomos nós que buscamos as pessoas para salvar, para curar, para libertar. Essa mulher aí não, essa mulher aí ela só foi curada, só foi liberta. Mas Jesus sempre querendo confundir aqueles que são fortes, Ele sempre dá oportunidade aos fracos. Os fortes eram os apóstolos, o fraco era Maria Madalena. Então sempre Ele gosta de confundir a mente das pessoas, para as pessoas pensarem assim: não, e não é verdade. E é verdade. É pelo Espírito de Deus que você vai crer em tudo que Deus tem feito na tua vida e tudo que Deus vai fazer na tua vida. Esse Deus é poderoso, esse Deus é maravilhoso. E eu quero te dizer essa noite: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus anda com você, Ele anda na sua casa, Ele está diante de você, abrindo portas para a tua vida. E Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus te olha como olha qualquer um outro. Jesus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos e precisamos cada dia mais ser curados. Precisamos pedir a Deus que nos cure. Em sempre a gente orar as pessoas, quem é, quem não é, julgar os atos dela e achar que ela não presta para a gente e não presta para Deus. Engano. Todos prestam para Deus. Todos podem se tornar filhos de Deus. Então, isso aqui foi muito forte. Ele aparece para uma mulher que era a mulher talvez que tivesse menos valor em Israel, mas eu curei ela. Ela não é mais prostituta, por isso eu vou aparecer para ela. Eu vou aparecer para ela. E eles lá não vão acreditar, eles vão continuar sem acreditar. Eles não acreditam. E quando eles viram, teve um homem, um apóstolo chamado Tomé, que pediu para passar o dedo, para sair do outro lado para ver, porque ele viu Jesus sendo furado pelo prego as mãos, e ele viu que o prego era tão grande, o meu dedo vai dar para passar aí. Que situação. Jesus 3 anos dizendo: eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar, eu vou fazer, vou acontecer, e esse Tomé, né, um apóstolo, não acreditou. Eu quero que meu dedo passe aí, deixa eu ver, se é tu mesmo. Maria Madalena, de início, que não andou com Jesus, que foi curada, recebeu o favor de Deus, ela creu de início, ela creu logo. Você está entendendo que a fé não depende de quem é universitário, a fé não depende de quem é inteligente, a fé não depende de quem é filho da família famosa, a fé depende somente crer. E às vezes um índio crê, eu não creio. Um mendigo crê, um rico não crê. A fé é dessa forma. Se fosse complicada, muita gente ia dizer: não, eu tenho que passar anos estudando para receber o canudo da fé. Ia ser uma complicação para se salvar. Mas um que está no hospital agora, se ouvir a palavra de Deus e crer, e morrer daqui a pouco, ele vai estar salvo. Esse é um Deus justo e é um Deus maravilhoso. A oportunidade chegou para ele no último minuto. Às vezes chegou para a gente há 10 anos atrás, 15 anos atrás, mas para esse chegou o último minuto. Mas Deus, Ele quer colher muitas pessoas. Então, eu tenho certeza que Deus vai comemorar com você. Deus vai dar, não é aquela risada satânica, não é aquela risada cínica, é uma risada santa. Filho, filha, eu fiz na tua vida. Filho, filha, eu sou fiel. Filho, a minha palavra se cumpriu na tua vida, porque você deu lugar. Nós temos que dar lugar, que é cumprir os nossos deveres. Ele vai cumprir o direito dele, que é a palavra. São os nossos direitos
de receber dele, ele vai cumprir na minha vida, na tua vida. Amém, igreja? Então saiba que a risada que essa mulher deu, ele é tão maravilhoso, que ele perdoou aquela incredulidade dela. Tu riu de mim, mas tu vai ficar grávida. Agora imagine ela grávida, com 89 anos. Já não conseguia carregar o próprio corpo e carregar um bebê. Imagine, mas você vai ter esse filho com 89, só para você ver que eu sou Deus. Só para você ver que você vai rir comigo. Você vai rir comigo, sabe? Deus entende. Se Ele não nos entendesse, Ele nos fulminava. Ele nos fulminava. Quantos de nós aqui falamos mal do Evangelho, falamos mal das igrejas, falamos mal de pastores, quando a gente ainda estava lá naquele mundão? Quando eu estava lá naquele mundão, essa igreja não existia. Eu falava de outros pastores, eu falava de outras igrejas, eu falava mal dos crentes, sabe? E aqui, isso aqui não existia, nada disso aqui existia, nem imagine. Imagine, na minha cabeça, eu pregando o Evangelho diante de uma igreja, sendo pastor de uma igreja. Não, nunca. Se alguém me dissesse, meu Deus do céu, uma hora dessa eu estava lá como? Mal, muito mal, domingo de noite, era meu pior momento, era domingo de noite. E todo domingo de noite eu estou pregando o Evangelho. Mas era o meu pior momento, porque era a ressaca do final de semana. Ali já não tinha mais droga, não tinha mais bebida, porque eu sempre fui um cara de trabalho, amanhã eu preciso trabalhar, mas vinha a ressaca da falta do uso. Domingo de noite, olha, era terrível. O pensamento de suicídio vinha na minha mente forte. Forte. Todo domingo de noite. Tragédia. Eu lembro como se fosse hoje. E aí, querido, não quero mais rir de Deus, não quero mais lembrar disso, não quero mais passar isso, não quero mais. Quero estar aqui pregando a palavra de Deus. Quem sabe aqui de onde veio, sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Deus é bom, Deus é maravilhoso. 25 anos atrás, e Jesus vai continuar chamando vida, chamando pessoas. Os braços do Senhor estão abertos para todo mundo que está agora numa situação terrível, em qualquer parte do mundo. Jesus está de braços abertos, só precisa a pessoa ouvir e confessar, porque dois não vão andar juntos que não concordem. A pessoa precisa concordar, esse é Deus e eu quero Ele, só isso. Esse é Deus e eu quero Ele. É a única coisa que Deus exige, é que a pessoa creia nele, creia que Ele existe e venha até Ele, dê um passo, aí Ele vai te abraçar e vai fazer muitas coisas na tua vida. Mas tenha certeza que quando a pessoa confessa Jesus, Deus já tinha mandado anjos atrás. Quando Deus deu o filho a ela, já estava no projeto celestial, Deus já tinha pensado lá do trono dele, vou dar um filho àquela mulher, Abraão quer, ela vai rir, Deus já sabia de tudo, ela vai rir, mas eu vou engravidar, e ela vai nascer, e Isaac é a geração que vai vir de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. A geração tinha que continuar, o projeto de Deus tinha que continuar na terra, e continuou por intermédio dessas pessoas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus, que Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele vai estar curando, libertando, abençoando as nossas vidas essa noite, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus é conosco. Amém, igreja? Eu queria que você viesse aqui à frente, para a gente fazer aquela oração aqui mais forte. Deixe seus pertences, vem aqui à frente, vamos clamar ao nosso Deus. Daqui a pouco teremos músicas, teremos louvores ao Senhor, mas eu preciso que você venha e ore com afinco, ore com coragem, ore com fé, em nome de Jesus. Saiba, não fique preocupado com quem não crê, com quem ri de você, não fique preocupado, porque diga assim: o meu sorriso será junto com Deus, tá? Você vai comemorar, diga para quem está ao seu lado: comemore as vitórias de Deus na tua vida. Amém? Pega lá uma pizza, sabe? Faz alguma coisa lá, mas comemora. Davi um dia, ele estava comemorando uma vitória tão grande, que ele entrou dançando em Jerusalém, e a mulher dele ficou achando que Davi estava se exibindo para outras mulheres.
E a mulher ficou, sabe, terrível contra Davi. Mas Davi, ele estava dançando em comemoração ao que ele recebeu. Então, assim, é um direito seu comemorar as vitórias que Deus vai te dar. Eu quero orar por você agora, eu quero buscar a presença de Deus agora junto com você. Vamos orar em nome de Jesus. Jesus é bom, Deus é maravilhoso. Fica calmo que a bênção está vindo, a bênção está chegando. Enquanto isso, você adora a Ele, tá? Enquanto a bênção não chega, adore a Ele e faça tudo correto. Você sabe o que você tem que fazer? Você sabe que você tem que pedir perdão, tem que perdoar as pessoas, você sabe que você tem que cumprir a palavra de Deus, você sabe que você tem que deixar de adorar os ídolos, você sabe que você tem que deixar de perseguir pessoas, você sabe que você tem que ser um bom filho, um bom pai, você sabe o que você tem que fazer, você já conhece a Bíblia. Vá fazendo, vá fazendo, vá fazendo, vá fazendo, que Deus vai fazer a parte dele. Amém? Vamos orar, vamos clamar a Ele. Pai, em nome do